Olá a todos, a todas e a todos. Vou começar então com uma pequena apresentação. Eu sou o Walter do Carmo Moreira, sou professor, pesquisador, autor de histórias em quadrinhos, artista plástico e colunista do site Balbúrdia. Minha formação é em artes visuais, graduação em artes visuais, licenciatura na Universidade Estadual de Londrina, especialização em literatura brasileira e mestrado em literatura comparada pela mesma instituição, e terminei o doutorado em estudos literários na Universidade Federal do Paraná, na UFPR. Em toda a minha trajetória acadêmica, o meu interesse gira em torno das relações possíveis entre as histórias em quadrinhos, a literatura e as artes visuais. E é nessa instância que esse recorte que eu apresento da minha tese vai mergulhar, em que lugar se encontram os quadrinhos, quais são o território ou os territórios em que os quadrinhos pertencem. Então eu parto desse pressuposto de entender os quadrinhos como um território que se avizinha a outras linguagens, E a partir dessa ideia, de pensar uma relação homológica entre essa espacialidade, e o lugar dos quadrinhos de fato, eu parto de um conceito, que o Walter Benjamin desenvolve e depois a Jean-Marie Higaneban ela vai expandir, que é a ideia de fronteira e limiar, para entender o espaço que os quadrinhos ocupam, tanto na pesquisa acadêmica quanto no meio artístico. Então a Jean-Marie Higaneban ela vai dizer que fronteira, ela tem por princípio de operação conter, manter ou restringir algo, impedindo o seu transbordamento, demarcando seus limites. Então a fronteira ela diz respeito a essa delimitação, a essa limitação. E já o limiar seria uma operação numa outra chave. Por mais que o limiar separe dois territórios distintos, por vezes até diferentes, ele possibilita o trânsito de um dado lugar para outro, em uma via de mão dupla. Então os quadrinhos, como esse vizinho de outras linguagens, ele não está na fronteira dessas linguagens, não está apartado dessas linguagens, mas está no limiar. E esse limiar é o que a gente vai definir aqui como um sentido para entender os quadrinhos. Então esse conceito de limiar é esse lugar de fluxo e de atravessamentos para circunscrever o território das histórias em quadrinhos, que atravessa e por vezes transborda as margens entre a literatura e as artes visuais. É interessante pensar nesse conceito como um conceito de transgressão desses limites. Então o quadrinho seria essa linguagem que transgride esses limites, que atravessa, se apropria e se contamina das linguagens que se avizinham, formando dentro de si uma linguagem própria, particular, autônoma. Então o que torna de fato os quadrinhos um território singular é essa sua capacidade não de imitar ou citar essas outras linguagens que se avizinham, mas de se adequar e sorver os seus mecanismos particulares, construindo outras possibilidades expressivas a partir dessa contaminação. E isso nos leva a determinação do que seriam os quadrinhos. Ele fica uma linguagem que fica entre o visível e o enunciável, entre a narrativa e o pictórico, entre o linguístico e o icônico. Então ele se encontra no meio dessas duas possibilidades de expressão artística, que a gente vai determinar aqui nesses pontos, entendendo aqui então o pictórico como esse lugar da imagem, do espaço, da fatura, do que é visível, do que é formal, do que é plástico, e o narrativo ou a narrativa, esse lugar do dizível, do verbal, da temporalidade e da narratividade. Então nós temos aí o tempo e o espaço como essas duas instâncias que se complementam para se transformar na linguagem que a gente entende como quadrinhos. E vários pesquisadores eles vão tentar encontrar uma terminologia para determinar esse lugar. Alguns falam em fusão, o Canclini fala em hibridismo, mas eu acredito que essas terminologias elas não são adequadas, pois elas têm um conflito hierárquico, pois a nossa natureza logocêntrica da nossa cultura ela sempre tem uma preferência pelo registro verbal. Então quando a gente fala em hibridismo para falar de quadrinhos, fica uma ideia de que uma linguagem ou uma forma como o narrativo ou o pictórico auxilia ao outro. Então nós temos aí uma história ilustrada em que o texto auxilia essa imagem, ou uma narrativa, uma história em que as imagens auxiliam na contação dessa história. Então não temos aí uma relação equânime onde se possa traduzir essa relação e essa contaminação entre os territórios. Aí eu pensei numa terminologia que talvez sugira essa equidade na hora da gente pensar esse transbordamento das linguagens, que seria o sincretismo. Então, sincretismo é um termo que vem do grego, que quer dizer a união de cretenses contra um adversário comum, a união de dois povos distintos
né? Então, se a gente for pensar essa metáfora para entender esse território dos quadrinhos, é como se o texto e a imagem, o narrativo e o pictórico, fossem duas ilhas cretenses, né, que por mais que tivessem uma divergências em muitos aspectos, elas são capazes de subsumir as suas diferenças e se juntarem para alcançar um objetivo comum, sem com isso perderem as suas características típicas, doutrinas, rituais, processos e superstições. Ou seja, né, o pictórico e o narrativo, eles vão, né, subsumir suas diferenças para juntos construírem um outro lugar de construção de sentido que se manifesta na linguagem dos quadrinhos. Então a gente vai pensar o sincretismo como essa forma. E a gente defende essa ideia de que a imagem e o texto são como dois territórios que sincreticamente contribuem na expansão da experiência e na construção de sentido da linguagem dos quadrinhos, né? Então essa relação sincrética traz novas formas de complexidade e de nuances, são criadas em que texto e imagem unidos criam significação que separadamente não seria possível. Então a gente acredita nessa forma, né, de entender os quadrinhos como esse lugar em que temos uma relação sincrética entre duas instâncias de produção de sentido, né? A instância narrativa e a instância pictórica. E com isso eu formulo nesse artigo, né, uma hipótese pictorial narrativa. E com a licença de vocês eu vou fazer uma breve leitura de um trecho do artigo por questão de tempo para sintetizar essas ideias. Então essa relação sincrética que nos interessa apontar se dá entre a literatura e as artes visuais, no que tange as suas maiores potências, respectivamente a narrativa e a fatura, entendendo por narrativa essa reciprocidade entre narratividade e temporalidade que juntas produzem a narrativa, e a fatura seria essa terminologia emprestada das artes visuais, é aqui entendida como esse modo particular do trabalho do artista, resultado direto da sua intervenção no plano pictórico. Essas duas potências, a narrativa e a pictórica, são conjugadas para construir uma espécie de hipótese pictorial narrativa dos quadrinhos, resultantes da conciliação dos elementos formais, poéticos e temporais sintetizados pela narrativa e pela fatura. Logo, os quadrinhos eles consubstanciam esse lugar de negociação, que vão se dar em dois espaços distintos, né, que se atravessam, que é o espaço de intercâmbio social das relações humanas entre sujeito, autor, espectador, leitor, e esse espaço sincrético entre texto, imagem ou narrativo pictórico, que é a própria obra. Ou seja, os quadrinhos eles não diferem de qualquer objeto artístico que está ali em entremeio o autor, o espectador leitor e a obra, né, que vai criar ali uma reelaboração dessa realidade a partir dos seus instrumentais de linguagem. Então, partindo para a conclusão, né, os quadrinhos, a princípio, eles podem ser entendidos então como essa linguagem visual. No entanto, como busco aqui salientar anteriormente, se constituem como um território sincrético que conjumina o narrativo e o pictórico, o dizível e o visível, o literário e o plástico, ao que chamamos de hipótese pictorial narrativa dos quadrinhos. No artigo que vocês vão ter acesso posteriormente, eu vou utilizar, né, a partir dessas considerações, uma investigação a partir de uma história em quadrinhos chamada Inário Nacional do Marcelo Quintanilha, onde vai ficar claro os pressupostos dessas instâncias narrativa e pictórica dentro da linguagem dos quadrinhos a partir do próprio objeto. E entendendo que é no ato de leitura do texto verbal e do texto pictórico que na maior parte das histórias em quadrinhos se dá a fruição. No entanto, sua produção de sentido não está apenas materializada no objeto. Ela se manifesta na comunhão dos atos de ler e ver simultaneamente, conciliando os elementos formais, poéticos e temporais sintetizados pela narrativa e pela fatura. Então eu entendo, né, com essa ideia de que o leitor observador ele é determinante para a ativação desse universo e para que as histórias em quadrinhos existam. Então, resumidamente aqui, o quadrinho seria essa arte liminar, pois ela se encontra no limiar de outras linguagens como a literatura e as artes visuais, e ela transgride essas fronteiras, né, para se apropriar de elementos dessas instâncias de expressão e incorporar, né, se contaminar e transformar a sua própria materialidade, né, criando aí uma possibilidade sincrética, né, de união dessas instâncias para produzir sentido. Com isso eu finalizo a minha apresentação. Sou o Walter do Carmo Moreira, vou ficando por aqui. Até mais.